Você quer saber qual que é o tratamento correto para sua labirintite? Pois então você tem que assistir esse vídeo até o final. As pessoas me perguntam muito nas redes sociais, aqui no YouTube, lá no Instagram, Dr. Tontura, qual que é o tratamento correto para labirintite? Por que a minha labirintite não melhora? E lógico, você que está aí me vendo, com certeza deve se perguntar isso também. E eu vou tentar responder para você algumas dúvidas sobre o tratamento da sua tontura, da sua labirintite. Eu sou o Dr. Saulo Nader, médico neurologista, minha especialidade sobre vertigem e tontura. Não conhece o canal ainda? Segue e deixa comentários aqui, hein? Eu quero entender um pouquinho mais sobre a sua tontura. O que está acontecendo com você? Me conta. A minha ideia aqui, pessoal, vai ser citar alguns tratamentos de alguns tipos de labirintite de tontura. Então aqui já vai a primeira revelação para você, hein? Nem toda labirintite é igual. Vou até reformular essa frase. Nenhuma labirintite é igual uma a outra em relação ao tratamento. Cada tipo diferente de tontura, de labirintite, vai exigir um tratamento diferente e você vai acompanhar essa linha de raciocínio aqui comigo. Então sim, você aí que está se perguntando, não é só uma labirintite que existe? Não. Você tem que conferir esse vídeo onde eu falo das mais de 40 tipos de doenças que geram tontura e vertigem. Não deixa de ver. Quer descobrir qual que é a sua exatamente? Faz o teste interativo, está aparecendo agora nesse outro link, que aí você vai ter uma ideia, nós dois juntos, do que pode estar acontecendo com você. E eu vou dar exemplos aqui sobre remédios e tratamentos de doenças que acontecem no labirinto, doenças que acontecem no nervo do labirinto, o fiozinho que liga o labirinto ao cérebro, e doenças que acontecem lá no cérebro, na área que recebe informação do labirinto. E atenção, hein? Não se automedique jamais. Aqui a ideia é dar uma noção dos tratamentos só para você ter um vislumbre sobre isso. Não use remédio a não ser que seu médico te passe. Você pode passar muito mal se automedicar. Toma cuidado com isso. Então, primeiro eu vou te dar uma ideia, olha só, de doenças que acontecem no seu labirinto. Isso aqui na minha mão é um labirinto. Tem 7 grandes e principais doenças que acontecem nele. 7 doenças, hein? Só no labirinto. Eu vou pegar exemplo aqui de 3. Primeiro exemplo que eu queria te dar. Quando o seu labirinto sofre de pressão alta, isso gera uma doença chamada doença de Meniere, que vai dar crises de vertigem com zumbido, apito no ouvido. Como que eu vou tratar a doença de Meniere? Eu vou reduzir a pressão do labirinto, então eu vou usar remédios para diminuir a produção da endolinfa, que é o líquidozinho que está lá dentro do labirinto. Eu posso usar, por exemplo, diamox acetosalamida, posso usar betaestina, ou posso usar, por exemplo, a hidroclorotiazida, que é um diurético. Olha só quantos remédios diferentes. Outro exemplo que eu poderia te dar, aqui bem mais raro, olha só que maluquice, o seu sistema imunológico pode produzir anticorpos contra o seu labirinto. Você combatendo você mesmo, você produzindo anticorpos contra uma parte de você mesmo. Isso se chamaria doença autoimune da orelha interna. Então é quando o sistema imunológico ataca o labirinto da própria pessoa. Qual o tratamento que eu vou usar nessa situação? A gente vai usar imunomoduladores, como por exemplo, metotrexato e azatioprina. E lógico, claro, impossível falar de labirinto e a gente não lembrar da VPPB, a famosa labirintite dos cristalzinhos soltos. Escapou cristal do miolo do labirinto para o canalzinho, onde não deveria ter cristal, qual remédio eu uso? Remédio nenhum. O tratamento da VPPB é com manobras. O que são manobras, doutor? Movimentos especiais em velocidade certa, ângulo correto, para com isso conseguir varrer o cristal de volta para o lugar e voilá, doença tratada, doença curada. Então, olha só, presta atenção, você não ouviu errado. Eu acabei de te falar uma labirintite onde se cura com manobras e não com medicação. Manobra no próprio consultório. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, tá bem completo sobre a labirintite dos cristais soltos. Ufa, vamos lá. Quantos tratamentos diferentes, hein? Agora eu vou falar um pouquinho do nervo. São 4 principais doenças, vamos pegar 2 para vocês terem uma noção.
Primeira doença que eu queria colocar para vocês, paroxismia vestibular. Tem um vaso penduricado no nervo e isso gera curtos-circuitos no nervo do labirinto. Eu vou usar remédios antiepiléticos. Remédio para convulsão? Exato. Remédios para convulsão, alguns conseguem recalibrar o impulso elétrico do nervo. É como se fosse uma fita isolante e não deixa que as crises de vertigem aconteçam. Como, por exemplo, a carbamazepina, o Tegretol, ou como, por exemplo, a pregabalina, o Lyrica e o Prebictal. Agora imagina se esse nervo ele inflama. Um belo dia, de uma hora para outra, ele inflama e deixa de funcionar. Neurite vestibular, quadro terrível de vertigem prolongada que dura horas, dias, às vezes até semanas. Como que eu vou tratar? Com corticoide para ajudar o nervo a desinflamar. E eu não posso deixar inibidores vestibulares, remédios que vão anestesiar o labirinto, porque senão eu impeço o cérebro de recalibrar o sistema. Então a gente usa esses inibidores por poucos dias e depois não mais. Você deve estar confuso, né? Você começou esse vídeo pensando que eu vi o remédio ideal para sua labirintite. Eu estou vomitando aqui um monte de tratamento, um monte de nomes diferentes de remédio. Calma que eu tenho uma mensagem final para você nesse vídeo e tudo vai fazer mais sentido. Olha só agora o que a gente vai falar. 3 exemplos de tratamento de doenças que atacam o cérebro e que causam vertigem. Vou começar com ela, claro, a famosa e a sofrível tontura perceptual ou vertigem fóbica, um desajuste químico nas áreas do cérebro que recebem informação do labirinto. Como que eu vou recalibrar a química cerebral dessa área? Com antidepressivo. E não, você muitas vezes não tem depressão. Só que remédios que foram bolados para depressão, alguns conseguem recalibrar a química do cérebro. Como, por exemplo, sertralina, que é o Zoloft, como, por exemplo, Pristic, que é a desvenlafaxina, ou como, por exemplo, Remeron, que é a mirtazapina, entre muitos outros. Poxa, e você lembra aquela história do sistema imunológico atacando o labirinto? Pois é, sistema imunológico pode atacar o seu cérebro também, esclerose múltipla. Se o ataque da esclerose múltipla, a inflamação, acontece no cerebelo, por exemplo, isso vai gerar crise de vertigem. E aqui eu vou ter que usar de novo imunomoduladores, como por exemplo as interferonas, a Vonex, ou como por exemplo o Tecfidera. Inclusive, tem um remédio chamado Fampira, que ele é usado para pessoas que têm desequilíbrio por conta de ataques da esclerose múltipla nessa área do cérebro. Olha só, até isso já inventaram. E se for um AVC aqui? Estupiu um vaso, sofri um derrame nessa área do cérebro. Eu vou ter que fazer vários cuidados e usar provavelmente AS para afinar o sangue ou anticoagulantes, dependendo do caso. E se, por exemplo, for a malformação de Arnold-Chiari, onde eu tenho essa linguinha aqui do cerebelo diferente, ela vem maior e ela se esmaga aqui na base do crânio. Eu vou usar remédios sintomáticos, mas em alguns casos vai ser preciso cirurgia, abrir a cabeça e consertar essa área. Muitas vezes, a atrofia ou a falha dessa área vai gerar nistagmo central, pulinhos nos olhos por conta de falhas nessa região. E a gente pode usar remédios como, por exemplo, a gabapentina ou baclofeno nessa conjuntura para aliviar o nistagmo. Olha lá, hein? Eu dei vários exemplos, mas poucos, frente ao tanto de doenças diferentes que geram tontura e vertigem. Tem muita mais. Qual que é a lição desse vídeo? O que você deve ter percebido? Eu tenho certeza que você pescou essa ideia. Cada doença se trata de um jeito totalmente diferente. Eu dei exemplos aqui de doenças que eu vou usar remédios que foram bolados para convulsão, outras doenças que eu trato com antidepressivo, remédios que vão diminuir a produção do líquido do labirinto para uma outra doença, remédios moduladores de nistagmo para um outro conjunto. Lição. Cada labirintite é diferente uma da outra. Não adianta um remédio mágico, não adianta esperar uma solução mágica para toda doença, tontura, labirintite, porque a sua doença é diferente do da sua tia, é diferente do seu vizinho, é diferente do seu amigo que também tem labirintite. Você precisa descobrir qual é a verdadeira causa... Deixa eu dar Maria Fernanda? Valeu! Você precisa descobrir qual é a verdadeira causa da sua labirintite para daí sim conseguir chegar a um tratamento adequado para o seu caso.
A gente está falando aqui do quê? De uma medicina individualizada. Uma coisa que vai funcionar exclusivamente para você. E é por isso que você não pode desistir de procurar ajuda para sua tontura. Ela deve ter solução. Você ainda só não encontrou um caminho para isso. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, pelo menos te dando uma noção desse universo gigantesco e misterioso que é o universo das doenças que geram tontura. Eu conto, espero, torço muito que você encontre o seu caminho até a sua tão sonhada melhora. Não esquece de me seguir lá no Instagram, Dr. Tontura por extenso, lá muita dica legal sobre vertigem, tontura, labirintite. Não curtiu ainda? Curte o vídeo e conta pra mim como que é a sua tontura, deixa comentário aqui, eu adoro ler comentário, hein, gente? Manda aqui pra gente dar uma olhadinha. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vale essa ressalva importante aqui no final do vídeo, pessoal. Citei vários nomes de remédios, até algumas marcas. Não sou de forma alguma patrocinado por nenhum laboratório, ok? Dá uma olhadinha nesse vídeo onde eu e a Maria Fernanda a gente conversa sobre esse assunto da ciência isenta dos vieses. Vale a pena dar uma olhada. Um abraço. Eu queria... Você vai se despedir? É. Finalizei que eu quero fazer uma sugestão. Fala. Não, pra gente não colocar o erro de gravação nesse especificamente, e aí a gente... E sim, você não tem depressão. Certo? Seria não, né? Dá um... E sim. Põe uma imagem no fundo de alguém com depressão, né? E aí só pra não ficar o pipoco. Eu esqueci o nome. Sumiu. Tá, bom, vou com o exemplo. Aí pronto, né? Quarta é o exemplo Tecfidera. Quanto aí? Aí, sei lá, faz alguma coisa pra não... Põe umas injeção. Aí já vou fazer. Beleza. Aí faz só pra essa, porque... Pra pegar... Ah, e se pôr no... Não, é melhor pôr... Tá acabando, hein, a linha de raciocínio. Acho que já deu, né? Falei bastante e tal.